Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, mais um dia, junto com a igreja, junto com os irmãos, para compartilhar a palavra de Deus. Nós recebemos o convite do pastor Alberto para falar sobre um tema, que é conexão. É um tema bastante atual e foi nos sugerido falar sobre encontros com Deus. Como Deus tem feito essa conexão com o homem, como Deus tem se relacionado com o homem ao longo da história, ao longo do tempo. E nós vamos estar falando sobre isto nesta manhã. O tema da nossa mensagem é: com quem você vai se conectar em 2016? Você já pensou nisso? Você já pensou com quem você vai se relacionar? Com quem você vai criar laços de amizade, de afinidade, de amor? Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que desde o princípio de todas as coisas, Deus tem buscado esse relacionamento, esta ligação com o ser humano. Nós entendemos que a Bíblia, esta Bíblia, é a palavra de Deus. E ela é uma declaração de amor ao homem, é uma declaração de amor a toda a humanidade. E quando o Criador forma o homem, ele coloca neste homem um elemento de conexão, como está lá em Eclesiastes 3:11. A palavra diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então todos nós podemos e precisamos estar ligados a Deus. E lá no Éden, no Jardim do Éden, esse relacionamento era diário, era pessoal, não havia interlocutores, não havia uma pessoa ou qualquer outra coisa que ligasse o homem a Deus. Eles, Deus e o homem, estavam ligados diretamente. Contudo, o homem, ele desobedeceu. E o próprio homem cortou, interrompeu esta ligação com Deus, com o Pai. Isaías 59, de 1 a 2, fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Porém, Deus, ele não desiste de nós. Ele insiste e persiste. Ele fez uma promessa de que viabilizaria um plano para que o homem pudesse ter esta conexão com Ele continuamente, uma conexão com Ele que jamais acabaria. E para tanto Deus, Ele escolheu um povo. Na verdade, Ele formou um povo. E desse povo nasceu o Salvador, que é o povo de Israel. Mas ao longo da história, nós vemos que muitos outros povos se levantaram como inimigos deste povo escolhido. E Deus, que ama a todos, sem exceção, Deus ainda continuou amando esse povo, mesmo ele sendo inimigo do povo de Deus. Nós nos lembramos de Jonas, e é uma história que muitas pessoas conhecem, até aquelas que não estão vinculadas à igreja, conhecem, essas pessoas conhecem a história de Jonas. Ele foi enviado a grande Nínive, uma grande cidade, e ali, através da pregação de Jonas, aquele povo inimigo do povo de Deus, se arrependeu
e se voltou para Deus. E pensando nesse contexto de povos que eram inimigos do povo de Deus, nós olhamos em Mateus capítulo 1, vemos ali a genealogia do Senhor Jesus. E nessa genealogia do Senhor Jesus, são mencionadas o nome de pelo menos 3 mulheres que pertenciam a povos inimigos e que fizeram parte, que fazem parte da genealogia do Senhor Jesus. A primeira mulher que é mencionada é Tamar. Tamar, ela é uma mulher cananeia, e justamente nesta terra de Canaã, onde o povo de Israel entrou para possuir a terra e guerreou contra esta nação, ou aquelas várias nações que existiam naquele lugar. A segunda mulher mencionada é Raabe. Ela era de Jericó, os famosos muros de Jericó que caíram diante do povo de Deus. Ela é uma ex-prostituta, salva, restaurada e integrada ao povo de Deus. Ela é a mãe de Boaz. E a terceira mulher é uma moabita, um outro povo também inimigo do povo de Deus. Ela foi esposa de Boaz e foi avó do grande rei Davi. Vendo, irmãos, essas histórias, esses relatos, nós podemos entender o quanto Deus nos ama e quer tornar inimigos em amigos, quer tornar criaturas em filhos de Deus. Deus quer que todos nós, toda a humanidade, seja irmã. Ele quer que nós sejamos irmãos uns dos outros, filhos de um mesmo Pai, conectados uns aos outros, independente de qualquer coisa. E nós podemos ver ainda essa realidade lá no capítulo 9 de Mateus, essa realidade vivenciada pelo Senhor Jesus, e nós podemos aprender com quem nós devemos nos conectar em 2016. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse encontro tremendo de Mateus com o Senhor Jesus, e como isso pode e deve impactar a nossa vida. Leiamos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Recline sua cabeça, vamos orar. Eterno e bendito Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra e queremos te pedir que tu fales poderosamente ao nosso coração, que tu mesmo, Senhor Deus, estejas agindo em nossa vida, estejas nos constrangendo, nos ensinando, nos capacitando a viver de uma forma que te agrade, de uma forma melhor nesse 2016,
e que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos intencionais, que visem amar ao próximo e demonstrar amor àquele que ainda não te conhece. Fala ao nosso coração nesta manhã, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meditando nesse texto, já tem uns 15 dias, nós podemos aprender muitas coisas mesmo. A palavra de Deus, ela é muito vasta, e eu quero desafiar os irmãos a estudarem esse texto ao longo dessa semana. Estudem esse texto, que certamente Deus vai falar ao coração dos irmãos, assim como falou o meu. Irmãos, esse texto ele mostra muitas coisas, e eu quero destacar apenas duas. A primeira é que Jesus se relaciona com todas as pessoas. Jesus se relaciona com todas as pessoas. Mateus, ele era um publicano, e isto para os judeus era algo inaceitável. Então ele era uma pessoa socialmente inaceitável para a maioria dos judeus, porque ele cobrava impostos do povo judeu para entregar ao povo romano, que oprimia o povo judeu. E ele também era religiosamente impuro, porque ele não obedecia, ele não seguia, ele não tinha as práticas nem do templo, que era o local de adoração, nem da sinagoga, que era o local onde as pessoas estudavam a palavra de Deus. E essa sinagoga era dominada pelos fariseus, que é citado no texto. Os religiosos, irmãos, sequer cumprimentavam um publicano. Eles não cumprimentavam um publicano. Atos 10, 28, diz que um judeu não deveria estar sob o mesmo teto que um não judeu, e nem mesmo deveria comer com ele. E só a título de ilustração, até hoje, irmãos, os judeus têm uma culinária própria. Até hoje, os judeus têm uma culinária própria. O animal, ele precisa ser morto de uma maneira específica. Há um ritual para abater este animal que o judeu vai consumir. Essa culinária judia se chama, não sei se a expressão é essa, kosher. Mas voltando ao texto, nós vemos que Jesus se coloca sob o mesmo teto desse publicano, e não havia só um publicano. O texto fala que vários publicanos vieram e sentaram à mesa ao lado de Jesus e dos discípulos. Irmãos, Deus, através do Senhor Jesus, chama esse inimigo, Mateus, Deus chama para ser o seu amigo próximo. Ele entra na sua casa, o Senhor Jesus come com ele e ainda com outros publicanos. Por outro lado, os religiosos reprovam a atitude do Senhor Jesus. Embora a própria palavra que eles estudam, ou melhor, estudavam, lá em Levítico 19, 18 fala: ame ao próximo como a ti mesmo. Esse texto está lá em Levítico 19, 18, que eles liam esse texto, contudo não praticavam. Irmãos, Deus encontra o homem em Jesus. Deus se conecta com o homem através do Senhor Jesus. O Cristo vê uma oportunidade ali em Mateus, na casa do Mateus,
de Mateus e seus amigos. Ele está ali sentado, ele está à mesa, e ele se conecta com Mateus para transformar a sua vida, para transformar todo o seu futuro. E como esse encontro do Senhor Jesus com Mateus impacta a sua vida? Como esse encontro afeta? Você está disposto a amar e alcançar pessoas que a sociedade rejeita, que a sociedade marginaliza, mas que Deus ama e quer salvar? Você tem essa disposição? Pense nisso. Jesus se relaciona com todas as pessoas. E você? E você? E eu? Faça algo diferente em 2016. Ame com toda a intensidade. E se ligue, se conecte às pessoas que Deus ama. Eu quero ler aqui um exemplo desse livro do pastor Davi Allen, Evangelização via Relacionamentos. Ele conta aqui uma experiência de um pastor que é muito interessante. Um exemplo de demonstração de amor. Ele fala assim, esse pastor é um amigo dele, João Luiz da Conceição Filho. Quando ele estudava no seminário, esse pastor João Luiz assumiu a liderança da igreja que fica em uma cidade histórica. A igreja tinha um histórico de sempre crescer pouco e depois perder alguns membros. Na época em que ele chegou, a igreja estava em uma situação bem precária, com aproximadamente 1/12 de membros. Como essa cidade tem um alto índice de idosos, sempre há muitos velórios e sepultamentos. Então, quando João Luiz ouvia o anúncio de um falecimento, corria para o velório, onde ele ia mostrar o amor de Deus. Para João Luiz, não importava o fato de a grande maioria das famílias ser tradicionalmente católica, ele ainda mostrava o amor incondicional e sacrificial. Quando ia aos velórios, tocava as mãos dos familiares presentes, lia uma passagem bíblica e orava por eles. Perguntava se poderia passar em suas casas nos dias subsequentes para saber como estavam. A família sempre aceitava essa demonstração de amor e recebia João Luiz. Se não acontecia na primeira visita de João Luiz, muitas vezes na segunda visita as pessoas perguntavam onde ficava a igreja que ele liderava, pois estavam dispostas a retribuir a visita. Conclusão, irmãos, a igreja cresceu. Sabe por quê, irmãos? Esse pastor demonstrava amor, demonstrava o amor que Deus mostrou a cada um de nós, e ele fazia isso na prática. Ele não conhecia aquelas pessoas, mas ele fazia questão de prestar solidariedade a cada uma delas. E é assim, irmãos, que nós também podemos fazer. Eu quero ainda ler um outro exemplo desse livro aqui, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. É um best-seller, é um livro bastante conhecido e traz algo muito interessante. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos, porque eu já escutei, inclusive, se falar sobre isso que eu vou ler aqui nesta igreja. Para minha surpresa, fiquei sabendo muita coisa a respeito do tratamento de pessoas diferentes por Ed Dobson. Esse é um pastor formado pela Universidade Bob Jones. E aqui é uma descrição dele. Dobson deixou a organização de Falwell para assumir um pastorado em Grand Rapids, Michigan.
E enquanto esteve lá, preocupou-se com o problema da AIDS da cidade. Pediu para se encontrar com alguns líderes gays da cidade e ofereceu os serviços dos membros de sua igreja. Embora a convicção de Dobson quanto ao erro da prática homossexual não tenha mudado, e esse Dobson, ele foi um ferrenho crítico do homossexual e do homossexualismo lá nos Estados Unidos. Ele, inclusive, faleceu agora em dezembro do ano passado. Os ativistas, vou ler de novo. Embora a convicção de Dobson quanto ao erro da prática do homossexual não tenha mudado, ele se sentiu constrangido a alcançar a comunidade gay com o amor cristão. Os ativistas ficaram, no mínimo, desconfiados. Conheciam a reputação de Dobson como fundamentalista e, tanto para eles como para muitos gays, os fundamentalistas trazem à lembrança pessoas como os manifestantes que vinham em Washington. Com o tempo, Ed Dobson ganhou a confiança da comunidade gay. Começou encorajando sua congregação a providenciar presente de Natal para pessoas soropositivas e a oferecer outros meios práticos de ajuda a doentes e em fase terminal. Muitos deles nunca haviam conhecido um homossexual antes. Poucos se recusaram a cooperar. Gradualmente, entretanto, ambos os grupos começaram a se ver sob uma nova luz. Como um gay disse a Dobson: nós compreendemos vocês e sabemos que não concordam conosco, mas vocês ainda demonstram o amor de Jesus e nós nos sentimos atraídos por isso. Para muitos pacientes aidéticos em Grand Rapids, a palavra cristão agora carrega uma conotação muito diferente do que significava há alguns poucos anos. A experiência de Dobson provou que os cristãos podem ter pontos de vista firmes a respeito do comportamento ético e ainda assim demonstrar o amor de Deus. Irmãos, lendo e vendo essas histórias verídicas, eu me lembrei de uma música da Oficina G3, a lição que fala assim, fala a respeito de mim essa música, fala a respeito de mim. Todos conhecem a nossa retórica, ninguém nos vê colocá-la em prática. Ao ver a oportunidade surgir de lavar os pés, retemos nossas mãos. É sempre a morte que refresca a memória, e no final só nos restam lágrimas vãs. Jesus se conecta com todas as pessoas. Mas a gente ainda pode aprender nesse mesmo texto que nós precisamos nos conectar com Deus e com o próximo. E esse encontro de Jesus com Mateus foi tão impactante para Mateus, que ele se torna um anunciador, um proclamador do amor de Deus. Esse perdão que ele experimentou, porque ele era rejeitado, ele era odiado, e agora ele experimenta amor e perdão. Então, ele quer dividir esta graça recebida e convida outros publicanos como ele, convida os próprios amigos para conhecerem o mesmo Jesus que o salvou. Ele também faz um registro escrito da vida do Senhor Jesus. É esse evangelho de Mateus que nós estamos lendo, que ele escreveu. E o texto de Mateus 11, 28 a 30, só está registrado aqui, não está em outro lugar. Não está em outro lugar. Mateus foi impactado, então ele escreve isso que o Senhor Jesus Cristo falou. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. O versículo 9 e 13, que nós lemos, que está te servindo de base para esta meditação, ele fala assim: ide e aprendei o que é misericórdia, ide e aprendei. Eu peguei pelo menos uma definição de misericórdia, que é Deus não castigar como merecem os nossos pecados. Isso é misericórdia. Deus não nos punir, não nos castigar exatamente como nós merecemos. E graça é Deus nos abençoar, apesar de nós não merecermos. E resumindo, misericórdia é a libertação do julgamento, e graça é estender bondade ao indigno. E foi isso que Deus fez conosco. Ele estendeu bondade a todos nós que somos indignos. Ele estendeu bondade a todos nós. Não somos melhores do que ninguém em toda a humanidade. Somos exatamente e igualmente pecadores, mas Deus estende a sua bondade a cada um de nós. E se a graça, irmãos, nos alcançou, nós devemos comunicar essa mesma graça aos outros. Precisamos, irmãos, comunicar essa graça aos outros, dizer a elas, como Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui dentro, não há ninguém que possa se gloriar por ser salvo. Não há ninguém. Não há ninguém que tenha o mérito de ser salvo. Mateus sabia disso. Então ele, com toda a convicção, coloca ali no versículo 13 o que o Senhor Jesus falou. E esse ide aqui, irmãos, é aquele mesmo ide pregai. É o mesmo, é a mesma palavra no grego, é o mesmo ide. É o mesmo tempo do verbo, é igualzinho, é o mesmo ide. Então o Senhor Jesus está falando, ide e praticai a misericórdia. O maior mandamento, irmãos, é agir com misericórdia e graça. Quem está conectado com Deus, procura em amor relacionar-se com todas as pessoas. E quando eu digo todas as pessoas, irmãos, são aquelas que estão à nossa volta, aquelas que são possíveis. A gente busca esta conexão, a gente busca esse relacionamento. Por quê? Para quê? Para demonstrar o amor de Deus. Para demonstrar o amor de Deus. É fácil, irmãos? É fácil? É fácil, Nelson? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas a Bíblia também não diz que seria fácil. Mas Deus capacita, irmãos. Deus capacita. Lá em Filipenses 2,13, é Deus, irmãos, que nos capacita a amar dessa forma, a nos relacionar dessa forma. Vamos ler Filipenses 2,13, que diz que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto o efetuar. É Deus que opera em nós. E eu me lembro, irmãos, que o ano passado, quando eu estive lá no Rio de Janeiro, eu levei num domingo pela manhã minha irmã à igreja. Eu não lembro para onde eu ia, mas eu não ia à igreja onde meu irmão é pastor. Eu não ia àquela igreja. Eu ia para uma outra igreja, não lembro qual. Levei minha irmã de carro para lá, e quando voltei,
Isso era um domingo de manhã, mais 8h30, por aí. Um jovem, tem uns 20, 25 anos, o vidro estava aberto, ele pediu para eu parar, ele me interpelou e começou a falar comigo. E ele começou a se insinuar sexualmente para mim. Ele era um homossexual. E eu comecei a conversar com ele. Então ele disse algumas coisas para mim, que não dá para falar aqui. E eu fiz assim: olha, meu amigo, eu sou muito bem casado. Muito bem casado. Não preciso do que você está me oferecendo. Mas agora, você precisa conhecer o amor de Deus. E ali, rapidamente, eu pude compartilhar o Evangelho com ele. Mas, irmãos, no final, ele disse o seguinte para mim. O nome dele é Salomão. Os meus pais são evangélicos. E eles me colocaram para fora de casa, quando souberam que eu era homossexual. Irmãos, eu o convidei, eu estava na rua da igreja, mostrei a ele onde era a igreja, voltei para Recife, e até hoje tenho um compromisso de estar orando por ele diariamente, para que ele conheça o amor libertador de Deus. Estar conectado com Deus e com o próximo, irmãos, é uma necessidade nossa, que somos salvos por Jesus Cristo, e daqueles que ainda não conhecem a salvação. É uma necessidade, irmãos, é uma necessidade. Todos conhecem a nossa retórica, ninguém nos vê colocá-la em prática. E às vezes dentro da nossa casa, nós não estamos demonstrando o amor de Deus, como vimos nesse exemplo real. Irmãos, eu quero concluir a minha palavra falando que em Jesus, Deus se fez carne a fim de que o nosso relacionamento com Ele fosse contínuo. Fosse contínuo. Aquela promessa que está lá em Gênesis, ela se concretiza em Jesus, possibilitando essa conexão, esse relacionamento com Deus continuamente, através da fé nesse Cristo que morreu por cada um de nós e ressuscitou. A igreja, irmãos, ela tem a solução para todas as crises, porque a solução está em Deus. A solução para todas as crises está na fé em Deus. Está na fé em Deus, está em Deus. A solução para todas as crises está em Deus. E nós, como igreja, precisamos pregar para as pessoas Jesus Cristo, a única esperança. Precisamos pregar Jesus Cristo, a solução. E como a Bíblia fala, pregar a tempo e fora de tempo. Com quem você vai se conectar em 2016? Peço que mude o slide. Com quem você vai se conectar em 2016? Ciente de que Jesus se conecta com todas as pessoas, você também precisa se conectar pela fé com Deus. Todos nós que estamos aqui precisamos desta ligação contínua com Deus e demonstrar o amor de Deus às pessoas, a todas as pessoas, a todas as pessoas.
a todas as pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque Jesus Cristo morreu por cada um de nós. E o Senhor demonstrou amor por todos nós, independente daquilo que somos ou fazemos. E diante do teu grande amor, ó Pai, nós nos sentimos, e a minha oração é que cada um aqui se sinta desafiado, nós nos sentimos desafiados a estar ligado a Ti, como em todos os outros anos que a gente já viveu na Tua presença, ainda não aconteceu. E nós nos sentimos desafiados também, irmão, Senhor, a estar conectado, ligado aos irmãos de nossa igreja, aos irmãos de outras igrejas, àqueles que ainda não são irmãos, e até mesmo aqueles que estão distantes. Como nesse exemplo que nós vemos desse homem que ama esta pessoa que ele não conhece, ama com intensidade, dando aquilo, dando uma parte do que ele tem para essa pessoa. Senhor Deus, que cada um de nós aprenda a amar contigo, que cada um de nós aprenda a glorificar o teu nome no nosso dia a dia, na nossa prática diária. Nós te pedimos todas essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Júlio. Somos